favor, sempre que vocês lembrarem, faz favor, gravem as aulas. Podem gravar sim. Voltando aqui. Dado essa informação aqui dessas duas variáveis, como que a gente faria? Falando em lógica, sem envolver uma linguagem específica. Falem para mim, como é que quais instruções vocês dariam para um computador para ele chegar ao carro mais barato? Ia criar uma variável que armazena o valor do primeiro carro que ela encontrar, e a Uhum, partir do valor do primeiro carro, se o valor dos outros que ela comparar for menor, ela vai adquirir o valor que o carro apresentou, que foi menor. Então, no caso, ela vai passar por todos os carros, e toda vez que ela encontrar um valor menor do que o atual, ela vai ir descendo até chegar ao menor valor. uhum, Aí isso ela aí. aí vai atribuir a variável mais barata ali, no caso, né? O menor valor. Exatamente, exatamente, isso aí. A gente teria aqui mais ou menos, né? A gente tem aqui um carro de 1.000, né? A gente tem um carro de 46, é 1 milhão, né? Mas vamos diminuir aqui. 46, 16, mais o que? 46 e 17. Deixa eu aumentar isso aqui. 46 e 17. E aí, o que que a gente precisa? A gente precisa passar por todos esses valores e no final a gente precisa ter o resultado, né? Quem é o mais barato e se é o que a gente vai comprar. Então, se a gente tem duas variáveis aqui, atual e mais barato, deixa eu declarar elas aqui, né? Vou colocar aqui atual, colocar só o A e o B aqui de barato. E aí, o que que a gente faz? A gente pode falar que a variável barato começa com um número bem grande aqui, né? Vários noves aqui. E o atual pode ser zero, né? A gente pode iniciar ele com zero. Então a gente vai falar para o computador fazer o seguinte coisa. Computador, qual é o valor do primeiro carro? Ah, o primeiro carro tem valor de 1.000. Então a gente vai fazer um loop, né? Enquanto vocês já sabem linguagem, então vou colocar aqui, né? For, meu mouse está agarrando. Enquanto não acabar os carros, enquanto tiver carros, faça o seguinte. A gente vai olhar, a primeira coisa a gente vai fazer uma comparação, né? If o valor do carro, o valor do carro é menor do que o mais barato? Se sim, o que que ele vai fazer? Ele vai atribuir a variável mais barato o valor do carro, né? Que é 1.000 nesse caso. Aqui deveria ser o V carro, né? E se não, ele não faz nada. Então a gente fecha aqui. E aí ele vai percorrer todos os carros, né? Dentro desse loop aqui. Ele vai percorrer, ele vai para o próximo. Aí agora, nesse próximo laço aqui, nessa próxima volta do laço, o B agora vale 1.000, né? Porque 1.000 é menor do que esse monte de 9 que a gente inicializou aqui. E aí ele vai. O próximo ele vai ver que é 46 e ele vai fazer a verificação. 46 é menor do que o 1.000? Ele vai ver que é. E B vai assumir o valor de 46. Depois, na próxima volta, ele vai comparar o valor de B com 16. Ele vai ver que 16 é menor do que B. B vai passar a valer 16. E aí, nas próximas duas voltas, ele vai ver que o valor de B vai se manter 16, né? Vai ser o valor do carro, né? No caso aqui, 46 e 17 não vai ser menor do que B. E aí, no final da execução, a gente sabe que em B tem o valor do menor carro, né? Que é o de 16.
que é o que a gente faz só de olhar, né? Se a gente como ser humano só olhando, a gente sabe que talvez de alguma forma, né? A gente não sabe explicar, mas talvez de alguma forma o nosso cérebro fez esse loop aqui e deu para a gente o valor do menor carro de uma forma mais fácil. Mas quando a gente tá falando de sistema, a gente tem que passar cada passo, né? De forma bem explicada, de uma forma que o computador entenda o que a gente quer que ele faça e que no final a gente atinja o nosso resultado. Então, mesma coisa que a gente fez lá, ó. Primeiro passo é ver o preço do primeiro carro, e aí considera o preço do primeiro carro como o carro de menor valor, né? No terceiro passo, a gente compara o preço do próximo carro com o preço que está nessa variável que a gente já viu lá. Se o preço for menor, se o preço do carro que a gente está olhando agora for menor do que o anterior, a gente toma ele como sendo menor. Se não, a gente não faz nada, vai para o próximo carro e a gente repete o processo até que os carros se acabem. E aqui, se a gente fosse fazer um Portugal, não sei se vocês chegaram a ver Portugal, mas é a mesma coisa que a gente fez lá, né? Só que de outra forma. A gente faz o loop, né, entre os carros e aí faz a verificação, né? Se o preço for menor, ele vai ser o menor e no final desse loop a gente vai saber qual carro tem o menor preço. E aí eu pergunto para vocês, depois disso que a gente viu na sementa, que a gente já conversou um pouquinho, o que vocês acham que seria uma estrutura de dados? Vocês veem da mesma forma? Vocês mudaram alguma coisa? A forma de pensar? E aí, pessoal? Para mim mudou um pouquinho. Eu pensava que a estrutura dos dados ela também englobava, no caso, as linguagens de programação na questão de quando você está programando a estrutura do seu código. Mas pelo que eu estou vendo, a estrutura ela aparenta só abranger a estrutura dos dados e, de acordo com o que você falou, só os dados em memória volátil também, não os gravados já no banco, correto? Isso aí, isso aí. A princípio, é exatamente isso aí que o colega acabou de falar para a gente. A gente vai usar a linguagem de programação para montar a nossa estrutura e que a nossa estrutura tenha aquele princípio de ser eficiente, né? De poder manipular, recuperar e tudo mais os dados. Exatamente. Então, dito isso, e agora olhando para a linguagem de programação, vocês conseguem lembrar de alguma estrutura de dados que vocês já usaram? Se vocês já usaram, né? Vocês conseguem puxar alguma coisa na memória? Vitor, Sim? no caso, a questão de estruturação dos dados, ele não somente na parte de memória volátil, né? Dependendo de como você estrutura, você pode diminuir ou aumentar o tempo de resposta de acesso ao banco e de cálculo de algumas coisas também, né? É, não existe formalmente essa divisão, mas quando a gente está falando de estrutura de dados, a princípio, né, essa primeira parte que a gente vê na, na faculdade, que a gente não tem como se aprofundar de uma forma que a gente veja tudo, né? Então, o que a gente vê no início é memória volátil, a gente não vai ver estrutura de dados em banco, né? Mas o que você disse, sim. Se a gente não usar as estruturas de dados de forma eficiente, se a gente fizer de qualquer forma, vai sim ter perda de desempenho, né? Por exemplo, uma consulta de um dado vai demorar, a inserção pode ser demorada, a edição, isso influencia sim. Não sei se eu esclareci ou se eu mudei do assunto. Não, entendi. Então, beleza.
O Arthur escreveu ali, matrizes. Não entendi direito a pergunta, é isso mesmo. A primeira estrutura de dados, que geralmente a gente vê quando a gente está aprendendo, antes mesmo da matriz, são os arrays, né? São as matrizes de uma só dimensão. Vocês chegaram a ver isso? Já viram, né? Linguagem de programação? Sim. Ô, professor, Uhum. olha só, no caso, a estrutura, ele seria, por exemplo, tipo um if, um for, ou seria só o que eu gravaria dentro da variável? Tipo assim, A eu criei estru... uma variável, aí eu guardo um valor que vai mudando, a estrutura seria isso ou seria o... a gente vai ver durante o curso que existem, no caso do array, né, que a gente pode enxergar como sendo uma variável, porém que tem várias posições, mas as outras estruturas vão ser bem mais do que isso. Ela vai ser uma classe completa, que aí dentro dela ela vai ter variáveis, vai ter métodos de acesso, de inserção, né, recuperação, manipulação, e então vai ser uma estrutura completa. No nosso caso, vai ser uma classe completa que vai ter. Falando só assim, fica um pouco difícil de deixar isso claro para vocês, mas durante as estruturas, vocês vão conseguir perceber que é maior do que só uma variável e não chega na parte de inserir no banco. É o que fica ali nesse meio tempo, digamos assim, de processamento. Esse Mas ainda armazenamento desse valor, assim, nesse é, momento, seria isso. de um valor e mais do que um valor, né? Um conjunto de valores, né? Para formar uma estrutura, para ser não só um dado, né? São vários dados naquela estrutura. Então, se fosse tipo só uma variável simples, não entraria. Só a partir de um array, uma matriz, assim? Se a gente estiver falando uma variável, por exemplo, declarei uma variável temperatura, e aquela variável fica recebendo um valor e aquele valor alterado, não tenho vários valores, várias variáveis, né, com valores diferentes, a gente ainda não está falando de estrutura. A gente só tem uma variável. Pode ter uma estrutura que no início, né, ela precisa começar com um valor só, mas ela está preparada para receber vários valores. Igual aquele exemplo que você deu ali do carro. O valor menor, ele entraria? Aquela variável, menor valor? Então, a variável, não, seria só uma variável mesmo. A gente poderia pensar na estrutura, um array que armazenaria cada posição, teria o valor do carro, de um dos carros, né? Aí seriam ali, no caso, uma variável, um array com 5 posições, né? Para cada valor do carro. Aí a gente está falando da estrutura. Agora, quando a gente chega no resultado final, é só mesmo uma variável, é só o resultado do que a gente vem buscando dentro da estrutura. Entendi. Eu acho que agora vai ficar bem difícil de visualizar, mas quando a gente começar a entrar nas estruturas mesmo, eu acho que vai ficar mais claro para vocês. Mas qualquer coisa Não, vocês me perguntem de novo, tá. beleza? No caso dos carros, um bom uso de uma estrutura de dados seria organizar eles por mais caro até o mais barato. Aí é uma questão de ordenação. Não está aliás, está diretamente ligado, mas não é exclusivamente da disciplina de estrutura de dados sobre ordenação, né? Mas sim, com certeza, se você tivesse ali um array ordenado, né, com os valores do carro, você não precisa fazer aquele loop, né? É só você pegar a primeira posição que você sabe que você está com o menor valor, um carro de menor valor. Isso aí seria um algoritmo de ordenação, né? Seria uma boa coisa, ia te adiantar na hora de pegar o menor valor, mas não é exatamente, não é estritamente a função da estrutura de dados. A função é mais armazenar de forma organizada e que seja eficiente de fazer a recuperação, edição, inserção e tal.
Beleza? Deu para entender? Beleza, tá indo. Beleza. Eu acho que daqui a pouco vai ficar mais claro. Quando a gente entrar na nossa primeira estrutura, vai ficar bem mais claro para vocês. Mas essa introdução é importante para vocês caminharem comigo. Vamos lá que vai dar certo, no final vai dar certo. Então, a estrutura mais básica, né, que geralmente a gente vê logo de cara e de forma nativa em praticamente todas as linguagens de programação, é o array, a matriz, né, multidimensional, mas aqui a gente vai se limitar só ao array, né? Então, essa parte, esse quadrado maior, onde dentro dele tem mais quadrados, seria a nossa estrutura, né? Seria um array. E aí, a gente sabe que quando a gente declara um array, a gente declara ele com número de posições, né? Se a gente declarar... Deixa eu aumentar aqui. Se a gente pegar um array e falar que a variável A aqui do tipo inteiro, ela vai ser um array e vai ser um array de inteiro. E aí aqui na declaração a gente define quantas posições esse array vai ter. Então, digamos que a gente quer um array com 10 posições. Então, quando a gente faz isso aqui, quando a gente declara um array, a linguagem de programação entra lá na... Entra não, né? Solicita ao sistema operacional, dentro da sua memória, o que ela faz aqui, ó? No Java aqui, por exemplo, se a gente fizer isso em Java, na hora que o compilador, o programa, né, estiver executar essa linha aqui, ele vai falar para o sistema operacional, fala, sistema operacional, eu preciso de 10 posição de inteiro agora. E aí, se o sistema operacional tiver, ele vai falar, tá, 1, 2, 3, 4, 5. Tá, então, esse bloco de memória aqui está reservado para você. A gente tem aqui 10 posições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nesse momento, ainda que eu não tenha nenhum valor atribuído, por exemplo, eu não tenha em A de 0 aqui, se eu buscar isso aqui vai ser nulo, não tem nenhuma informação, o array está ocupando 10 posições da memória. 10 posições de inteiro, né? Que aí cada tipo tem um tamanho diferente. E aí, isso aqui funciona muito bem para alguns casos e nem tantos para outros, né? Imagina que você não saiba quantos dados, quantas informações de inteiro ali você vai precisar. Imagina que você acha que você declara um array com 10 posições e no final você precisa armazenar todos os meses do ano. Só aí já são 12, né? Então já extrapolou isso aqui e então talvez não seja a melhor opção de todas. Mas a forma que ele requisita a memória para o sistema operacional, é importante que vocês lembrem que o array, no momento que ele foi declarado, que passou dessa linha aqui, a execução, a linguagem já solicitou ao computador e o computador já reservou esse bloco todo, independente se você está usando ele todo ou não, esse bloco está reservado para o programa usar. Beleza? Então, por isso que aqui essa parte azul de fora seria esse bloco reservado e dentro a gente teria várias posições, né, onde a gente pode armazenar o dado que for e a gente não precisa armazenar sequencialmente, né? É uma boa prática. Por exemplo, aqui seria o índice 0. Vocês conseguem ver o ponteiro do mouse? Eu acho que não. Não? Então, ali onde seria o 5, né, seria a posição, o índice 0 do array, né? Onde a gente tem o valor 3 seria o índice 1 e onde a gente tem o valor 1 seria o índice 2. Então,
não necessariamente você precisa ter um valor na posição 0 e na posição 2 para depois fazer na posição 0, na posição 1, para depois colocar na posição 2. Você pode ter na 0 e na 2 e não ter na 1. Essa é uma flexibilidade também do array, né? Dependendo do que estiver sendo feito, da regra de negócio implementada, pode ser uma vantagem ou não. Mas, enfim, a estrutura que geralmente a gente conhece primeiro é o array. E ela funciona dessa forma. Então, quando que a gente utiliza o array, né? Quando a gente tem, no caso aqui, ó, que a gente queira armazenar temperaturas ao longo de um ano, por exemplo, né? Se a gente fosse fazer isso com variável simples, a gente provavelmente, dentro de um ano, provavelmente a gente conseguiria, né? Imagina que a gente criasse aqui 12 variáveis, né? Tempo em janeiro, tempo em fevereiro, março, tal, até dezembro. Isso aí até aí estaria fácil, né? Para a gente conseguir gerenciar isso no código. Mas imagina que a gente precise armazenar mais de um ano, né? Imagina que a gente precisa armazenar aí a temperatura dos últimos 5 anos, né? Aí já começa a ficar complicado. Se a gente ter 5 variáveis tempo em janeiro, né? 5 tempo em fevereiro e assim por diante, não é o ideal usar isso em variáveis soltas. Por isso a gente usa o array, e o array vai agrupar isso, vai tornar o nosso código muito mais simples, e o código e a forma de trabalhar com esses dados, né? Por isso que se a gente voltar lá no eficiente, se a gente voltar aqui no eficiente, ó, a gente vai ter uma estrutura que vai organizar os dados, vai gerenciar. Então, você sabe onde vai estar cada dado pelo índice, né, lá do array, e ele possibilita que você acesse e modifique cada informação de forma eficiente. Então, o array é uma estrutura de dados eficiente para alguns casos, né? Beleza, pessoal? Vocês estão comigo até aqui? Deixa eu tomar uma água aqui que minha garganta secou já. Sim. Então, as operações básicas que a gente tem do array é a inicialização, né, igual a gente fez mais ou menos aqui, né? A gente coloca o tipo, a gente vai falando de Java, né? A gente coloca o tipo de dado, pode ser inteiro, string, float, double. A gente coloca o nome da variável, e aí a gente abre e fecha colchete aqui para indicar que não é uma variável simples, é um array. E aí a gente coloca o tipo novamente, e aí a gente define dentro desse colchete a quantidade de posições que esse array vai ter. Ou tem outras formas também de a gente já inicializar, mas basicamente a inicialização é dessa forma que a gente faz. A inserção de dados no array provavelmente é a mais simples, né, que a gente tem nas estruturas de dados. A gente tendo uma variável instanciada, inicializada, a gente só tem que, pelo nome da variável, a gente diz aqui entre os colchetes qual a posição que a gente quer inserir, por exemplo, aqui na posição 1, no índice 1, né? E atribuir o valor que a gente queira normal, né? Como se fosse, a gente trabalha como se fosse uma variável normal, só que dentro dessa variável a gente tem várias variáveis, né? Um conjunto de variáveis. Essa é a forma da gente inserir. Para a gente recuperar, muito simples também, né? Se a gente quiser recuperar, é só a gente acessar o nome da variável e o índice, né? Também. Aí aqui, esse valor seria devolvido para alguma variável, alguma condição, enfim, o que for. Esse valor, a gente recupera o valor dessa forma. Se não tiver nada dentro desse índice, né, desde que esse seja um índice válido também, né? Se não tiver nada dentro desse índice, ele vai retornar provavelmente nulo. E se for um índice que não existe, imagina que a gente aqui
aqui a gente declarou um array com 10 posições e a gente queira acessar n de 20, isso aqui vai gerar uma exceção, porque não existe o índice 20, né, dentro de um array de 10 posições. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Se a gente quisesse acessar o índice 20, a nossa declaração teria que ser pelo menos aqui do tamanho 21. Beleza? Isso aqui está tranquilo, né? Vocês sabem que começa do zero, todo o índice de array começa do zero. A declaração do array aqui, vocês já viram? Isso aí é tranquilo para vocês? Sim, sim. Beleza, beleza então. Qualquer coisa, lembrando, vocês me parem que a gente explica melhor. Outra operação que a gente tem muito comum no array é a iteração, né? Que é fazer o loop, né? Percorrer todas as posições daquele array ou algumas posições, né? E aí geralmente a gente faz isso usando o for ou o while, né? Isso aí também provavelmente vocês já viram. Provavelmente vocês já viram aí nas matérias de linguagem. E, por fim, a remoção. A remoção em array não seria tanto uma remoção, né? Imagine que a gente tem aqui no nosso array, na posição 2 aqui, na posição 2, um valor aqui 5, e a gente queira remover, né? O máximo que a gente pode fazer é atribuir nulo, né, para essa posição. Ou zero, o que seja. A gente não tem como... No caso Pode falar. sobrepor, né? Isso, sobrepor. Que a gente não consegue eliminar esse bloco, né, esse pedacinho de memória dentro do bloco do array, a gente não consegue, porque o array é um bloco de memória fechado, e aí o que a gente consegue fazer é limpar, dando um valor nulo ou um valor zero. Imagina que nosso array só permita valores positivos, aí a gente coloca -1, né? De alguma forma que a gente, dentro da nossa regra de negócio, a gente sabe que aquele valor é um valor inválido. E aí, a gente tem aqui algumas coisas para fazer. Eu vou deixar isso aqui para depois, para vocês fazerem depois que a gente terminar a explicação aqui. Depois a gente volta aqui. E aí, o array tranquilo, né? Não tem nenhuma novidade. Vocês já viram isso nas matérias, provavelmente, né, nas matérias de linguagem de programação. Provavelmente vocês já usaram. E ele é sim uma estrutura, e é uma estrutura bem simples, né? Como a gente viu lá. Talvez para grandes dados, para um volume maior de dados, não seja tão eficiente, mas ele é uma estrutura que cumpre o seu papel. Ele é organizado, ele mantém as informações de forma organizada, é simples de você recuperar, de você editar, de você inserir, no caso ali de você iterar, né, de você fazer um loop pelos valores do array. Então ele é a nosso primeiro contato com uma estrutura de dados. Não sei se agora fica um pouco mais claro para vocês de onde tá os nossos dados enquanto estrutura de dados, né? Tá vendo? Ele está dentro da variável de um array, mas ele não está lá no banco, ele ainda está na nossa memória, mas ele não é só uma variável, né? Ele não é um valor individual. Ele é um conjunto de valores que está ali para a gente trabalhar ele. E aí, agora, a gente entra na nossa primeira estrutura de dados. A palavra, não sei, fugiu a palavra, mas poderia ser assim, não convencional, né? Não alguma coisa que a gente já viu, alguma coisa trivial, né, no desenvolvimento, que é a estrutura de dados pilha, né? E aí, como o próprio nome diz, a gente
vai armazenar esses dados empilhados, né? Como isso, né? Como que é esse empilhamento de dados, né? Primeira definição aqui, ó, muito importante, uma pilha é uma coleção ordenada de itens que obedece ao princípio LIFO. O que seria o LIFO? É o last in, first out. O LIFO é o last in, first out, quer dizer que o, o último a entrar é o primeiro a sair. Então, se a gente olhar essa imagem aqui, ó, a gente tem duas operações. Vocês estão vendo a imagem aí, então, né? A imagem Sim. azulzinha. Então, a gente tem basicamente aqui na imagem duas operações. O push, que é a entrada de um elemento na pilha, e o pop, que é a saída de um elemento da pilha. E aí, o que acontece? Quando a gente pode pensar na pilha da mesma forma que a gente pensa numa pilha de pratos. Se a gente olhar a nossa imagem aqui atrás, é uma pilha de pratos, e a pilha na estrutura de dados vai ser exatamente igual à pilha no mundo real. A gente vai ter entrada de dados, e aí cada dado novo vai entrar por cima. Sempre vai entrar por cima. Sempre que a gente colocar um dado, ele vai ser colocado empilhado. E aí, quando a gente retirar, a gente também vai retirar do cima. Essa é a operação de pop. Então, por isso que a gente tem essa definição aqui de LIFO. O último a entrar é o primeiro a sair. Geralmente, a gente não vai tirar do meio, né? Imagina que na pilha de pratos, por algum motivo, os pratos todos iguais, você quer tirar alguma coisa do meio aqui. Não faz muito sentido. Você sempre tira de cima e também coloca por cima. E aí, mais algumas definições aqui, ó. O final da pilha é conhecido como topo. Então, aqui em cima, o topo é onde movimenta a entrada e a saída de itens. Os elementos mais antigos ficam mais próximos da base, enquanto os elementos mais novos ficam mais próximos do topo. Então é isso aí. Deixa eu limpar isso aqui. Então a gente pode imaginar. Tem sim, Arthur. A gente vai chegar lá. A gente pode imaginar a nossa pilha como sendo alguma coisa tipo assim, um copo, não sei, alguma coisa. E aí, imagina que a gente queira armazenar letras, né? Imagina que a gente queira armazenar, ah, vamos supor, as letras do meu nome aqui, ó, Vitor. E aí a gente faz um programa que vai pegar cada letra e vai armazenar dentro de uma estrutura de dados pilha. Então, ele vai vir aqui, o programa vai ler a primeira letra, o V, e vai armazenar. Quando ele vai armazenar dentro de uma pilha, ele vai jogar aqui dentro desse buraco. E aí ele vai descer até onde ele conseguir. E aí a gente vai ter a primeira letra armazenada aqui no fundo. Ele foi o primeiro a entrar. Aí a próxima letra, né, o programa vai jogar para cá o I. E aí ele vai jogar aqui dentro, vai descer até que encontre até que ele chegue na posição dele. Então, aqui só tinha um item, ele foi colocado por cima do item que tinha aqui. Então, toda a entrada vai ser por cima. Então, o próximo aqui vai ser o T, o próximo vai ser o O e o próximo o R. Então, esse aqui é o processo de inserção, o push, se a gente olhar aqui, ó, o push da pilha, né, é o processo de inserção, e ele é sempre feito assim, sempre ele é colocado por cima, sempre vai entrar por cima. Isso aí, beleza? Memorizado? Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Dúvida?
A data no formato gemesiano seria um exemplo? Não entendi, Rafael. Como assim? É porque, tipo assim, quando você armazenou o seu nome ali, ele ficou, digamos, de trás para frente. Aí Uhum. pensando na questão de armazenamento de, vamos supor, de datas aí. Quando coloca nesse formato ano, mês e dia, seria para facilitar a questão de localização, alguma coisa assim? Eu entendi agora o que você quis dizer. E deixa eu mudar aqui o exemplo, que eu acho que é, eu passei a impressão errada. Vamos imaginar de uma outra forma aqui. Imagina que essa seria a nossa pilha e agora a gente vai armazenar várias strings, né? Aí imagina que a primeira vai ser meu nome, a primeira string vai ser meu nome, a segunda string vai ser, já tinha esquecido, cara. Sou ruim com o nome, se eu errar o nome de alguém me perdoa. A segunda aqui vai ser o Rafael, a string Rafael. Aí a gente vai inserir mais um outro aí, o tal do Jamelão. Não faço ideia de quem é. E aí, por último, a gente quer inserir mais uma e vai ser o Eduardo. Então, independente do que for, independente de ser uma, uma letra, que seja uma palavra, que seja um número, a forma de entrada, faltou o R aqui, ó. A forma de entrada dos dados, nenhuma pilha, é sempre assim, sempre ele vai entrar por cima. Exatamente igual funciona uma pilha de livro, uma pilha de prato, uma pilha de qualquer coisa que seja. A gente sempre tem, quando a gente estiver no início, né, o primeiro item ali vai ser a base, vai entrar por baixo e outros itens vão entrando por cima e assim vai se formando a pilha de dados. Professor, Beleza? Sim? aí no caso, se eu fosse, vamos supor, puxar a informação, o nome Rafael, eu teria que, na hora de extrair essas informações, eu ia ter que criar, vamos supor, puxar uma variável, aí ele ia verificando o primeiro, aí não ia passando de cima para baixo, no caso. A gente não faria isso por conta do nosso princípio aqui, ó. A gente precisa sempre, se a gente está trabalhando com a estrutura de dados de pilha, a gente tem que obedecer o princípio LIFO. Então, talvez para o que você imaginou, a estrutura de dados pilha não seja é, é, não seja indicado, porque quando você está trabalhando com a pilha, você só insere e só remove quem está por cima. Você não tem a opção a falar, mas eu quero buscar aqui dentro da minha pilha o Rafael. Não, não é com essa ideia que se usa a pilha. Aí o que que vai acontecer? Imagina que você queira remover um dado. Aí você vai sempre remover quem está aqui na ponta. Primeiro vai sair o Eduardo, e aí depois, se você pedir outro cara, outra remoção, vai ser o Jamelão, depois o Rafael e por fim o Vitor. Conseguiu entender, Rafael? Não tem como você remover uma pessoa do meio. É como você tentar aqui na nossa pilha de prato, aqui, ó, querer remover o prato aqui do meio. Não faz, dentro da pilha não faz sentido. Se os pratos são ali, no caso da imagem, todos iguais, tanto faz você tirar o primeiro. É muito mais fácil você tirar o primeiro do que você tirar um do meio ou do final. Então, se a gente está trabalhando com a estrutura de dados pilha, ela tem as suas aplicações, né? Dessa forma que funciona a entrada e a saída de dados. Sempre entra por cima e sai por cima. Então, por isso, para respeitar o princípio,
last in, first out, a gente sempre insere e remove quem está no topo da pilha. Professor, deixa eu ver se eu entendi bem essa questão. Sim? Então, no caso, por exemplo, se você está montando uma estrutura para armazenar o cadastro de alguém, por exemplo, na memória física, então, ela vai ser armazenada em uma pilha, aí vai o cadastro. Por exemplo, você colocou o nome, sobrenome, CPF, aí vai ir assim nesse método de pilha, e quando ele for retirado para poder ir para o banco de dados, então, no caso, ele vai ser retirado ao contrário, vai primeiro a última informação que você colocou, até chegar no nome da pessoa, correto? Correto, exatamente. Exatamente. Então, Esse é um princípio da estrutura de dados, uma característica, né, da estrutura de dados pilha. Se você inserir tudo e depois remover tudo, ele vai ser removido da forma inversa, né, que foi colocada. Você ia completar alguma coisa? Aí no caso, então, na memória física, volátil, você vai poder armazenar várias pilhas para depois remover, então, correto? Se você quis dizer várias pilhas ou vários elementos dentro de uma pilha? No caso, várias pilhas mesmo, porque, por exemplo, quando você finaliza um cadastro, vamos supor que você finalizou um elemento. Aí ele vai ficar aguardando para ir para o banco de dados. Aí, então você pode criar várias pilhas com as informações que você quer e depois ir retirando elas, né? Para você não precisar, por exemplo, pegar algo do meio de uma pilha. Então vai ser cada pilha referente a, por exemplo, um cadastro. Eu enxergo que não seria exatamente assim. Deixa eu tentar exemplificar aqui, ó. Imagine. No caso, só talvez entrando aí com o Luiz falou, um cadastro acho que não necessitaria de uma pilha, porque talvez as informações são uma divergente da outra. Seria talvez quando você necessita de colocar várias informações de um mesmo tipo em uma sequência seguida, né? Aí depois que faria essa absorção para o banco de dados, seria tudo para um lugar só. Aí retirando e colocando para o banco, né? A gente pode imaginar algumas coisas. Deixa eu tentar explicar aqui, ver se dá uma clareada. Imagina que isso aqui, esse quadrado, seja uma classe, né, que armazene lá nome, endereço, CPF e idade de nascimento. Imagina que isso aqui seria um cadastro, né, uma classe onde está armazenado os dados de um cadastro de uma pessoa. Quando que a gente utilizaria uma pilha? Quando a gente tem, talvez, aí um volume de inserção muito maior do que a gente consiga inserir no banco. Imagina que a gente tenha... Deixa eu apagar tudo isso aqui e fazer menor. Imagina que a gente tem aqui o nosso sistema, sei lá, um sistema web, onde o cara vai fazer esse cadastro. E aí a gente tem aqui o nosso banco de dados. Isso é só uma coisa que eu estou pensando aqui agora. Uma forma de usar. Né? Que aqui seja o nosso banco de dados e aqui seja o nosso sistema. E aí aqui no meio a gente tem uma pilha. Uma pilha só para o nosso sistema. E aí, o que eu quero? Eu quero que o meu sistema web não fique indisponível porque ele está agarrado fazendo leitura e gravação no banco de dados. Eu não quero que ele faça isso aqui, porque a gente sabe que trabalhar com memória é mais rápido que trabalhar com acesso direto ao banco, né? Então eu não quero que faça esse acesso direto e eu não quero que minha página fique indisponível. E aí o que eu faço? Quando o cara clica em salvar, quando ele clicar em salvar, ele vai salvar aqui na pilha um carinha aqui, um cadastro. Aqui vai ter tudo. Aqui é um elemento só, uma classe, nome, endereço, tal. Esse é nosso primeiro elemento. Aí outro cara foi lá, fez mais um cadastro, e aí agora esse cadastro está aqui. Outro cara foi lá e fez um cadastro. Então aqui eu estou... a página vai ser responsável por empilhar, ele vai ser responsável por colocar. Quando ele clicar no botão salvar, ele vai falar para a nossa estrutura de dados pilha o seguinte: toma esses dados e armazena. A única coisa que ele vai falar é isso aqui: toma esses dados, armazena. Aí
a nossa pilha vai ser responsável por vir aqui e armazenar. E aí é preciso ter outro serviço aqui, sei lá, talvez algum serviço aí no banco, no servidor que vai ficar rodando e vai ser responsável por pegar esse cara daqui e salvar aqui. Então, você já liberou a página, você já liberou a página aqui para receber quantos cadastros for sem travar, porque você está jogando para a memória. Como aqui também é memória, você está jogando de memória para memória, é uma coisa muito rápida. E aí, quando o seu sistema tiver disponibilidade, você pega esses dados da pilha e salva no banco. Esse é um exemplo de uso, né? Você ter esse intermediário para você ter sempre disponibilidade aqui na sua página. Deu para clarear alguma coisa? Consegui entender. Não seria mais simples você tirar. Só Aí só na questão que eu tinha perguntado anteriormente também, na última questão, é se poderiam haver várias pilhas. No caso, eu entendi o conceito, e mudando um pouco do jeito que você explicou, então, se no caso eu quisesse fazer uma pilha para o cadastro, outra pilha para as compras que o cliente efetuasse, outras pilhas para algumas ações importantes, aí então eu teria essa possibilidade de fazer várias pilhas e deixar algum algoritmo responsável por passar depois essas pilhas para o banco, correto? Correto, Ou só é posso possível trabalhar? sim. É possível sim Entendi. fazer isso. Seria possível também, né, fazer com cada informação, né? Só que assim, à primeira vista, o que eu imagino logo de cara é que não seria uma coisa usável, né? Imagina que você teria dados soltos em várias pilhas. Mas é possível você ter várias pilhas para vários tipos de dados diferentes. E a gente está só no início, a gente vai ver outras estruturas ainda que pode ser mais interessante para esse tipo de uso. o professor, Sim? deixa eu ver se eu entendi direito. Um exemplo disso, por exemplo, podia ser um caixa de mercado que, por exemplo, se o banco de dados ele não consegue lidar com em horário de pico notas fiscais, tipo um número muito grande, eu posso ir armazenando as notas e depois fazendo o salvamento delas por banco de dados, ou não tem nada a ver? Não, exatamente, exatamente. Hoje, Que a ordem não vai importar, então eu posso só ir acumulando elas em vez de ir tirando a primeira e só alocando mais memória, eu posso ir tirando a última e mantendo a memória mais estável. exatamente, exatamente. Existe hoje, né, o processo de contingência lá da Cefaz que poderia ser comparado aí. Cada computador é uma pilha, né? Se tivesse a internet, ele vai e faz a emissão da nota, mas não consegue mandar para a Cefaz. Ele armazena ali dentro dele, e aí quando ele tiver disponibilidade, ele vai removendo essas notas fiscais e vai mandando para a Cefaz. Como que seria o computador? Seria uma pilha da Cefaz, né, digamos assim. Acontece bastante no mercado lá que às vezes o cliente precisa da nota não em contingência e aí ele tem que pedir para tirar lá da administração e tudo mais, porque todas são emitidas em contingência, né? Aham. O professor, Sim? nesse exemplo aí das notas fiscais, mas aí no caso elas iriam ser depois transmitidas na ordem inversa, no caso, né? Isso aí, mais uma vez, só aproveitando, né, para reforçar, essa é uma característica da estrutura de dados pilha, né? Se a gente amontoar, né, digamos assim, empilhar tudo e depois remover tudo, a remoção vai ser numa ordem inversa. Isso respeitando o princípio aqui de LIFO, né? O last in, first out. O último a entrar é o primeiro a sair. Em outro momento, eu acho que a próxima estrutura a gente vai conhecer que a gente tem
o princípio FIFO, né? O first in é o first out. O primeiro que entra é o primeiro que sai, mas isso aí é a próxima estrutura. Mas eu acho que a gente está começando aqui a ter um clareamento sobre a estrutura de dados pilha, né? A gente tem aí, no exemplo aqui, né, cadastros sendo armazenados, e aí, quando uma outra parte tiver disponibilidade, ele vai removendo, e sempre seguindo o princípio, né, sempre inserindo e removendo por cima do topo da pilha e fazendo a operação que é preciso ser feita. E aí, quando ele remove, né, a gente imagina que ele remove, faça o tratamento, o que tiver que ser feito, salvar no banco, o que seja, e esse elemento é tirado da pilha. Ele não continua na pilha. A pilha ela sobe e desce, ela não só sobe, né? Ela não é só crescente. Chega um momento que você tem que tirar os elementos e essa inserção e remoção é sempre por cima, né? Por conta disso que a gente está falando aqui do princípio. Mais alguém tem alguma coisa para falar? Pergunta para acrescentar? Pode falar. Não corre o risco de talvez, tipo, o primeiro cadastro nunca chegar no banco, não? Se tiver muitos cadastros sendo feitos. Sim, se a gente estiver falando de um sistema grande e de um volume de dados, né, e um sistema de cadastro, pode sim, né? Imagina isso, sei lá, um Google da vida, né? Mas a gente vai ver mais para frente que esse exemplo não seria a melhor forma usar a pilha, né? Porque a gente não pode acontecer igual você está falando. Pode ser que pelo volume de dados, pela quantidade de informação inserida ser maior do que a quantidade retirada, nunca chegar lá embaixo, né? Mas, Tipo assim, teria uma quantidade, você tem que definir, tipo, array ou não? Entendeu? a gente vai entrar agora na implementação, aí eu vou mostrar para vocês. Existem várias formas, mas eu vou explicar certinho para vocês mais uns 2 slides para frente, tá bom? Tá. Beleza. Mais alguém? Não? Podemos dar sequência aqui? Beleza. Então, vou voltar aqui porque esses conceitos aqui são importantes, né, para a gente diferenciar, né, uma pilha de outras estruturas, e a característica da pilha principal é o LIFO, né, o primeiro elemento que entra, aliás, desculpa, o último elemento que entra é o primeiro a sair. Sempre, se só a gente pensar numa pilha de prato no restaurante, geralmente a pessoa que lavou os pratos vai colocar os outros pratos por cima, e a pessoa que vai pegar um prato para usar, ela vai pegar por cima, né? Não faz muito sentido ela pegar lá do meio, né? Então, o final da pilha é conhecido como vamos lá, o final da pilha é conhecido como topo, né, que é a parte de cima. O final é onde é movimentado, onde entra e onde sai. E a extremidade oposta é a base, que é aqui o fundo, né, a base, né, da pilha. E aí, né, como a gente já citou aqui, exemplos de pilha no mundo real é exatamente o que a gente conhece como pilha, né? Uma pilha de livro, uma pilha de bandeja, ali uma pilha de panqueca, a pilha de prato, qualquer coisa que esteja empilhado é uma pilha, tanto no mundo real, e é esse mesmo conceito que a gente tem na estrutura de dados. E aí, aqui a gente tem exemplos de pilha no mundo, na informática, né? Nesse primeiro quadradinho aqui a gente tem uma memória RAM e nossa, fugiu a palavra, gente. E o processador, ele insere e retira informações ali na memória RAM usando essa mesma ideologia de pilha. Por exemplo, se vários programas pedem para ele armazenar uma variável ali, ele vai armazenando no formato de pilha e ele vai removendo primeiro as variáveis que estão primeiro. Então, às vezes, você tem um programa que ficou muito tempo fechado ali, que não está sendo usado, às vezes, quando você abre ele demora, né? Então, o processador está descendo
no fundo da pilha para repegar a variável que esse programa precisa. E aí um exemplo que eu acho que é mais visível, né, para todos nós, é o navegador. Se a gente olhar a imagem da direita, a gente tem aquelas setinhas, né, de avançar e de voltar. Então, toda vez que a gente navega num novo site, a gente cria aqui no histórico, né, aí onde vocês estão vendo aí, Fase, Google, tal. Isso aí seria a pilha de navegação. Então, se você acessa um outro site aqui, imagina que você acesse, sei lá, um Facebook, o Facebook vai ser o topo, ele vai ser inserido no seu histórico de navegação por cima, ele vai estar no topo. E se você aperta para voltar, ele descarta, né, o primeiro, não isso que acontece na prática, né, mas se a gente fosse imaginar em estrutura de dados, ele ia descartar o dado do Facebook e voltaria para o dado que seria o próximo, que estaria ali no topo da pilha. E aqui embaixo a gente tem uma imagem que não dá para entender nada, é um compilador em C. Os compiladores geralmente usam pilha para armazenar stack de chamada de função, mas isso aí é só mais um exemplo, né? Beleza? Até aqui vocês estão comigo? Conseguiram visualizar? Tá clareando a estrutura de dados pilha? Então, vocês estão comigo? Vamos lá. Aqui a gente fala agora de como que a gente vai desenvolver a nossa estrutura. A nossa estrutura de dados vai ser uma classe, né? E essa classe vai ser chamada stack. Stack é pilha em inglês, né? E a nossa classe, ela vai ter três atributos iniciais. Uma variável aqui do tipo final, né? Que é, isso aí acho que vocês lembram, né? Não pode ser alterada. E ela vai ser chamada initial capacity, né? Capacidade inicial. Esse valor eu coloquei aqui igual a 10, só para a gente... Tuplo, acredito que é outra coisa, não, Arthur? Bom, enfim. De qualquer forma, enfim, de qualquer forma, o final é um modificador, né, que essa variável não vai conseguir ser alterada em outro ponto do programa, né, do nosso código. Então a gente vai ter a capacidade inicial de 10. Isso aqui é um valor para nós, né, de estudo. Imagina que você esteja usando uma estrutura de pilha num lugar que tem um volume de entrada e saída de dados muito maior. Você pode colocar sua capacidade inicial maior. Enfim, isso aí é só um valor. Você pode ser qualquer valor. Aqui, many itens é a quantidade de itens que a gente tem dentro da nossa pilha. E ela vai ser inicializada com 0. E a gente tem a variável data. Essa variável data, ela vai ser um array. E aí ela já vai ser inicializada com a nossa capacidade inicial. Isso aqui é a primeira parte da nossa estrutura de dados pilha. Tem algum conceito aqui que alguém não lembre, que tá estranho, alguma coisa que não tá legal? Não, a gente pode dar sequência? Beleza, então vamos lá. Então, isso aqui é a primeira visão da nossa estrutura de dados pilha. E aqui são os métodos, né, que a gente vai ter dentro da nossa estrutura. Que a gente vai ter o método push, que ele vai receber um elemento como parâmetro. Para que esse elemento seja inserido na nossa pilha, a gente vai ter o método pop, que vai ser o método que vai remover o elemento da nossa pilha
A gente tem o método pick. Esse método pick, o que ele faz? Ele devolve para quem está chamando quem está no topo, imagina o elemento do topo, mas ele não remove. Então, imagina que aqui a gente faça a chamada do pop, né? O pop aqui, sei lá, esse cara aqui, ele fez um pop na nossa pilha. Então ele vai vir aqui e vai remover esse cara. Esse cara aqui vai sair da nossa pilha. Nossa pilha agora tem, ao invés de ter 3 elementos, ele vai ter só 2. Aí imagina que agora esse mesmo cara chamou aqui só o método pick. O método pick. Nesse momento, a nossa classe vai fazer uma cópia desse cara e vai devolver, mas não vai remover ele da pilha, ele vai se manter na pilha. Tanto o pop quanto o pick, ele só acessa o elemento que está mais no topo. Ele não acessa elementos para baixo, é sempre o topo da pilha. Aqui o método de obter a capacidade, ele vai devolver aí um inteiro, né, falando qual é a capacidade máxima da nossa pilha. Aqui é um método para aumentar a capacidade. Então aqui a gente vai receber como parâmetro o inteiro, falando qual é a capacidade que a gente quer adicionar. Imagina que a gente comece lá a nossa estrutura com a capacidade de 10. Aí, em determinado momento, a gente já está chegando perto do 10, ou seja, a gente já está no 10 e precisa inserir mais. Então, a gente vai chamar o método de incrementar a capacidade para poder aumentar, né, a capacidade da nossa pilha. Aqui no método exempt, a gente vai verificar se a nossa pilha está vazia ou não. Ele vai devolver aqui um booleano. O clear imagina, por algum motivo, tudo que está dentro da nossa pilha não faz sentido mais. É dado velho, sei lá, por algum motivo não presta mais para o sistema. E aí a gente chama o clear, ele vai limpar isso tudo aqui e vai reiniciar, digamos assim, a nossa pilha, né? Aí vai voltar a capacidade inicial igual a 10, a gente vai voltar com 0 itens e a gente não vai ter nada dentro da nossa pilha. O método size, ele vai devolver o valor de elementos que tem dentro da nossa pilha, e aí ele é diferente de obter capacidade, porque a capacidade é a quantidade que a gente pode inserir. Imagina que a gente inicia com 10, mas a gente só inseriu 2 elementos. Então a capacidade ele vai retornar 10 e o tamanho vai retornar 2, porque a gente tem 2 elementos ali dentro. E o toString é uma função para a gente poder exibir os dados que estão dentro da nossa pilha, né? De uma forma visual, né? Para que a gente consiga ver. Então, pessoal, essa primeira aula, eu acho que a gente já até avançou legal, mais do que eu esperava. A gente conseguiu ver aí, iniciozinho, né, o que é a estrutura de dados. Então, relembrando, a estrutura de dados é a forma de armazenar, recuperar, inserir, editar dados dentro de um conjunto de dados de forma eficiente, né? A gente poderia fazer isso de várias formas, de várias outras maneiras que não seriam eficientes. Isso não é o objetivo da estrutura de dados. A gente viu o array, né? Como o array funciona, relembrando, né? Porque provavelmente vocês já conheciam. E a gente viu a nossa primeira estrutura de dados, que é a pilha. Então, a pilha tem o princípio, o LIFO, last in, first out, o último que entra é o primeiro que sai. Consequentemente, se a gente fizer um empilhamento e um desempilhamento como característica da pilha, esses dados vão ser removidos na ordem inversa que foi inserida, e a gente tem as extremidades. Uma se chama topo e a outra se chama base.
e aí os elementos mais antigos ficam mais próximos da base, enquanto os elementos mais novos ficam mais próximos do topo. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Alguma coisa a acrescentar? Alguém quer falar alguma coisa? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Sim, todo mundo concorda com o Rafael? Beleza, então, pessoal. Então, o que que eu proponho para vocês agora, né? A gente tem aqui, Edivan falando que tá legal. A gente tem aqui, é, nossa, fugiu a palavra. Desculpa, pessoal. A gente tem aqui, é, a gente tem tópicos, não seria essa palavra, mas digamos que a gente tenha tópicos aqui para serem feitas, né, no nosso, para a gente fazer, né, como desenvolvimento. Todo mundo tem como fazer atividades, tem o computador, consegue ter o Eclipse, NetBeans, o que for. Todo mundo consegue, tem condições de fazer os exercícios. A maioria sim. Tem alguém que não tem como, que não consegue? Bom, eu entendo então que todo mundo consegue, né? Então, o que que eu gostaria que vocês fizessem? Cadê? Eu gostaria que vocês criassem aí um projetinho, NetBeans, Eclipse, que for em Java, né? Nossa, não sei se eu acho que já comentei, mas a nossa matéria a gente vai fazer os exemplos em Java. E aí eu queria que vocês fizessem um programinha e criassem um array. Um array de qualquer forma que vocês quiserem, um array de inteiro, tal, da forma que for. Console mesmo, não precisa de nada visual, tranquilinho, só para a gente fixar os conceitos aqui de array, né? E aí, depois de criado esse array, vocês adicionem os dias da semana nesse array. Aí adiciona lá segunda numa posição, terça noutra posição, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E aí, por fim, retornem o tamanho do array. Isso pode ser fixo, Eduardo, fixo mesmo, direto. Aí vocês podem fazer direto, assim, uma instrução abaixo da outra. Deixa eu abrir o NetBeans aqui para exemplificar melhor. Aí vocês criam lá um projetinho básico. Aí aqui vocês vão lá e declaram um array. Declarar um array. Aí aqui por baixo você já vem aqui e adiciona os dias úteis da semana. O primeiro aqui, adiciona os dias úteis. Então você vai lá, array na posição 0, aí tal, dia tal. Aí array na posição 1, próximo dia. E assim vai. Beleza? Aí acabou as inserções aqui, você vem aqui no final e dá pode ser um system.out aqui, qualquer coisa, qualquer comando que vocês já tiverem familiaridade aqui, ó, ponto .print, aí array, e aí me mostrem o tamanho do array. Depois, retorna o elemento do array na posição 3. Aí vocês vão lá, dão um system aqui, um print,
e aí o array na posição 3. Depois, eu preciso que vocês imprimam todos os elementos do array. Beleza? Aí vai precisar fazer um loop, né? Passar posição por posição e dando o print lá, pode ser no console mesmo. Depois disso, inserir o array, inserir o sábado no array, inserir o domingo no array, inserir outro sábado no array, inserir um outro domingo no array. Depois remover esse sábado 2 e remover esse domingo 2. Beleza, pessoal? Vocês podem fazer isso aí pra gente? Podem dar um intervalo. Ah, tá. Eu não sei, eu acho que eu não expliquei. Como eu disse no início, né, a gente ficaria até aí umas 8 e pouco, passando o conteúdo, e depois desse exercíciozinho, e eu fico aqui à disposição de vocês para tirar dúvida enquanto vocês vão fazendo alguma coisa. Beleza? Vocês podem fazer isso aí, e eu fico aqui aguardando vocês. O professor é para entregar quando? Não, é aproveitar esse momento agora, que seria até as 9h50 a nossa aula, para a gente treinar isso. É como se ainda a gente estivesse na aula. Ah, tá, mas você vai dar um tempinho a mais depois, né? Para a gente fazer? Não, esse exercício, esse agora não é avaliativo, não tem nota, assim. Eu peço muito que vocês façam para treinar, vocês façam, né, para treinar e fixar esses conceitos. É só um exercíciozinho, assim, não vale nota, não vale nada. Além do aprendizado, né? Beleza? O Lucas perguntando. Ok. Ah, tá. O Lucas perguntando se vai Mas se disponibilizar de o slide. tudo, Pode falar. mas se de tudo mais para frente eu tiver alguma dúvida, eu posso te perguntar? Pode, com certeza. Qualquer um de vocês, né? Se precisarem de mim na quinta-feira, de 6h20 até as 9h50, eu estou aqui a postos para responder a vocês. Fora esse horário, eu respondo a qualquer um, assim como que eu tiver um tempo, né? Porque a gente trabalha em outras coisas. Mas vocês podem me mandar mensagem, Skype, WhatsApp, e-mail. Mais para frente a gente vai ter o e-mail, onde vocês acharem mais fácil. Acredito que o WhatsApp seja mais fácil. E se não for no horário de aula, assim que eu conseguir, eu respondo. Beleza? Combinado isso aí? Combinado então, professor. Beleza? Voltando aqui, o Lucas perguntou se eu vou disponibilizar os slides. A outra turma tinha um Google Drive. Vocês têm alguma coisa compartilhada de vocês? Sim? Me manda o link, fazendo favor, que eu já subo agora para vocês lá no Drive. Aí, então, pessoal, eu vou subir esse slide lá no Google Drive de vocês agora, assim que eu conseguir o acesso. Aí eu peço que vocês façam isso aí, treinem esses, fugiu a palavra de novo, esses passos aí lá na linguagem, no NetBeans, ou no Eclipse, que seja, aonde for, em Java, eu peço, né, para fixar esses conceitos de array, e eu fico aqui, vocês precisando, eu estou aqui para tirar dúvida, para auxiliar. Se alguém tiver alguma dúvida que não quis falar na aula, qualquer coisa, eu estou aqui à disposição de vocês até o horário da nossa aula, beleza? Todo mundo de acordo? Pessoal, vocês estão aqui comigo? Abram o microfone de vocês aí, me falam comigo. Sim, professor Vitor. Valeu, isso aí. Ok. Valeu. Ok. Beleza? Aí ficam à vontade, se vocês quiserem fazer os 10 minutos de pausa, né, que a gente tinha, 10, 20 minutos, nem lembro, tanto tempo mais a gente está em casa. Fiquem tranquilo, e aí eu fico aqui
no Drive, eu fico aqui, ó, fico aqui no Skype, fico aqui no WhatsApp. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só falar comigo. Eu pôr o Beleza? bagulho lá onde? Oi? Eu pôr o negócio lá onde? Nesse No Drive? Drive aqui que acabou de me mandar. Tá. É só um array só pra fazer? Isso. É para fazer o array, criar o array, manipular, inserir informação, remover informação. Tranquilinho. Mamão com açúcar, mais mole que sopa de minhoca. Facinho, facinho, facinho. Ô, Dudu, acessei lá, não tem nada não, Dudu. Você é o guardião do Drive. Nossa, Mas ali meu, pô. Será ele upar o. Ah, ele vai upar ainda. Tô colocando agora. O guardião do Drive tá muito devagar. Tá lá. o Beleza? cara trabalha de graça, pô. Beleza? Vocês conseguiram acessar aí? Aham. Beleza, agora tá aí no Drive. Latina? Oi? Com latina agora? Tô aqui, tô direto aqui. Voltei pra cá. Beleza, pessoal? Vou encerrar a chamada aqui. E aí, estou à disposição de vocês para qualquer dúvida. Quem precisar, WhatsApp, o Skype, onde vocês acharem melhor. Beleza? Uhum. Então é isso, pessoal.